Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 127. Salmo 127, onde iremos meditar na palavra do Senhor nessa noite. A minha versão é a NAA, eu não sei se é exatamente a versão da igreja, então eu vou ler na versão que está aqui na projeção, para nós podermos ler todos. Não está na projeção, então... vai estar agora? Tá. Vamos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra lida, e rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ter do Senhor a iluminação de fato, diante da vida, diante dos nossos dilemas, diante dos nossos problemas, das nossas alegrias. Ó Deus, que a Tua palavra, ela seja prática para nós. Ela nos leve ao conhecimento da Tua fidelidade, do Teu amor, dos Teus atributos, ó Pai. Nos guia nesse instante, assim te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos lembram de um edifício chamado Edifício Érica, lá em Olinda. E esse edifício, ele no ano de 1999, segundo a busca que eu fiz, ele desabou. E junto com o desabar desse edifício, desabaram também vários sonhos, vários planos, várias realizações. O que ocasionou a queda daquele edifício, certamente, foi uma base mal feita, uma base mal calculada em relação ao solo que havia ali. Isso aconteceu também com outros edifícios construídos ali em Olinda, em Jardim Atlântico. Há poucos anos também aconteceu algo assim, semelhante. E isso me veio à mente diante desse texto que nós lemos, porque muitas vezes nós, no afã de edificarmos a nossa casa, nós não prestamos tanta atenção assim naquilo que deve ser a base, naquilo que deve ser o fundamento do nosso lar. E é sobre isso que nós vamos ver aqui nessa noite, à luz do Salmo 127. O Salmo 127 é um cântico de romagem, ou seja, ele era entoado em meio à peregrinação do povo, enquanto eles estavam ali indo ao templo do Senhor. Às vezes eles vinham de lugares distantes, vinham andando e organizavam grupos, famílias ali, que iam indo em direção à casa de Deus, à adoração ao Senhor, ou ali no tabernáculo, ou no templo do Senhor. E enquanto eles iam,
muitas vezes eles cantavam. Então esses salmos de romagem, os salmos de degraus também, eles eram utilizados desse jeito. Era o povo de Deus, através das canções inspiradas por Deus, eles estavam ali preparando o seu coração para estar diante do Senhor. Então, nós também, quando a gente vem ao culto, nós também nos preparamos. Nós nos preparamos muitas vezes antes mesmo do domingo, quando preparamos o nosso coração para o dia do Senhor como um todo. Outros, quando vêm para o culto, colocam lá no seu carro uma música, ou aqueles que vêm andando, aqueles que vêm de ônibus, muitas vezes vêm ouvindo ali um cântico e preparando seu coração para o tempo de adoração que a gente participa aqui como povo de Deus. E aqui, Salomão, ele vem guiado pelo Senhor a compor esse salmo, e a ideia ou o objetivo do Espírito Santo ao guiar Salomão ao compor esse salmo é exatamente que as pessoas entendam, antes mesmo de chegar no local de adoração, que Deus é quem edifica a casa, que é Deus quem guarda a nossa família, que é Deus aquele que governa sobre todas as coisas e é aquele que tem cuidado sobre o nosso lar. Aquelas pessoas não poderiam ficar inseguras na sua vida diária quanto à fidelidade de Deus em relação às suas famílias. E tem algo que é interessante aqui, é que o povo, quando deixava suas casas para ir ao templo, eles poderiam também ficar inseguros quanto a algum inimigo entrar ali, alguém invadir a cidade, e no momento que eles estavam ali em adoração, a casa deles, de repente, serem assaltadas enquanto eles estavam adorando a Deus. E quando eles cantavam, eles entendiam que Deus estava assegurando ali todas as coisas. Então, Salomão vem nos mostrar aqui nesse salmo que não adianta construir simplesmente. É Deus quem está no controle da edificação da nossa casa. Que não adianta simplesmente vigiar para que nenhum mal aconteça na nossa casa ou na nossa família, porque Deus, Ele guarda melhor nossa família do que nós mesmos. Que não adianta somente confiarmos em nós mesmos quanto ao trabalho, porque é Deus quem nos dá enquanto nós dormimos. Deus é o nosso provedor. Que não adianta também querer o melhor dos nossos filhos, trabalhar com todas as nossas forças, se Deus não for aquele que educa o coração dos nossos filhos. É sobre essas coisas que nós veremos aqui nesse texto. E a pergunta, antes mesmo de entrarmos no texto, é: será que eu e você temos confiado que Deus é o guarda da nossa casa? Que é Ele quem edifica a nossa casa, que é Ele que nos protege, que é Ele que tem os nossos filhos como dele, antes de ser nossos filhos? Será que nós confiamos nisso? Ou vivemos ansiosos e com medo em relação a todas as coisas que podem acontecer no nosso lar? O texto começa dizendo, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a primeira coisa, é Deus quem edifica a nossa família. Poderíamos estar falando aqui da casa física, da casa de tijolos, da construção, da parte física. Essas coisas são importantes. É o local onde nós vivemos, é o ninho onde a nossa família vive diariamente, não é? Então nós temos o sonho de construir fisicamente uma casa que acolha a nossa esposa, os nossos filhos, e nós nos esforçamos muito para que isso aconteça. Mas também nós podemos pensar aqui na edificação da nossa casa em outros sentidos. Todos nós, eu creio que todos os homens e mulheres, pais e mães aqui, buscam edificar tantas outras coisas na nossa família.
a caminhada espiritual dos filhos, do marido, da esposa, o mundo emocional de cada um de nós. As emoções hoje em dia têm sido um grande desafio na vida das pessoas, tantos diagnósticos, tantos desafios emocionais que acontecem, e por trás de tudo isso está o nosso coração, a nossa caminhada com Deus. De fato, nós queremos edificar nossa casa em outras áreas. Queremos desenvolver os talentos dos nossos filhos, para que, ao saírem de casa, eles possam viver nesse mundo, possam ter realizações, e nós queremos educá-los da melhor maneira possível. Nós queremos edificar a nossa casa. Esse é o fato. Ninguém se casa buscando deixar a sua casa ao léu da sorte, não é? Ao sabor dos ventos. Ninguém casa pensando nisso. Nós queremos, sim, edificar a nossa família. Mas o texto é claro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão trabalham. Meus irmãos, é possível a gente trabalhar muito por tudo isso e ainda assim ser vão. É possível você conhecer pessoas que são muito dedicadas a essas coisas que nós falamos aqui, mas lá no fundo, quando nós de fato sabemos o que estava por trás das intenções, das atitudes de um pai, muitas vezes, de uma mãe, podem haver propósitos enganosos no coração. É por isso que Salomão, aqui ele vem nos exortar, aqui nesse texto. É por isso que ele vem dizer, olha, se não for o Senhor, o seu trabalho pode estar sendo vão. É possível, de fato, trabalhar muito e isso ser em vão. Quando o Senhor Jesus diz lá em Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Os discípulos do Senhor estavam ali preocupados também com as suas vestes, onde morar, com o que comer. Alguns deles eram casados e precisavam dar conta das suas famílias, não é verdade? E o Senhor Jesus traz aqui uma máxima, que é uma máxima do Evangelho, que é quando nós buscamos a Deus com prioridade, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós terminamos conhecendo de que, de fato, aquele que edifica o nosso lar é o Senhor. E aqui não é um desestímulo para que você faça a sua parte. Não, muito pelo contrário. Eu prefiro fazer a minha parte, sabendo que Deus está adiante de mim, que Deus faz a minha parte melhor do que eu, que mesmo que eu seja infiel, Deus é fiel até o fim em relação a tudo aquilo que eu almejo para a minha família. E depois disso, eu me esforçar com Deus. Eu caminhar com Deus, na força que Deus me dá, e não na minha própria força. Esse é um combustível muito melhor para que eu faça a minha parte até o fim. É Deus quem edifica o meu lar. E se eu edificar o meu lar sem Deus, eu trabalho em vão. Então, nós, nesse trecho, nesse ponto do sermão, nós entendemos que a gente trabalha, mas é Deus que edifica. Que a gente pode se esforçar, a gente pode até planejar algo maravilhoso, mas é Deus que estabelece o que de fato vai acontecer na nossa casa. Que eu posso me esforçar, posso trabalhar muito, mas que o sustento da minha casa, ele vai vir do Senhor. E sem Deus, todo esse nosso esforço, ele pode se tornar vazio. Dentro dessa mesma lógica, nós entendemos agora, na continuidade do texto, que é Deus quem guarda a cidade. Como vimos aqui, no momento da adoração, as pessoas estavam ali concentradas em adorar o Senhor, seja no templo, seja no tabernáculo, e podiam pensar, a cidade está vulnerável, porque nós estamos aqui adorando. Não é verdade? Isso tem muito a ver com o dia do Senhor, não é? Quando nós
não trabalhamos no domingo, confiando que Deus vai nos sustentar, nós estamos dizendo assim: Deus, nesse momento, eu não estou fazendo nada pelo meu sustento, mas eu sei que o Senhor está providenciando. Lembra do maná lá no deserto, com Moisés, que o povo deveria colher o maná do dia. E quando chegasse ali na sexta-feira, eles poderiam colher uma porção dupla. Porque no sábado eles não deveriam colher o maná. Sendo que o maná, se eles pegassem uma porção dupla em qualquer outro dia, o maná se estragava. Mas quando eles pegavam a porção dupla na sexta-feira, o do sábado não se estragava. Milagrosamente, Deus estava mostrando que Ele era o provedor daquele povo. Que não era a lógica humana que iria trazer a provisão ao seu povo. No mesmo sentido, meus irmãos, o povo de Deus, quando ia adorar, deveria entender que o verdadeiro guarda de Israel, o verdadeiro guarda da cidade, era Deus. Da mesma maneira, Deus é o guarda das nossas vidas. Deus é o guarda da nossa igreja. Deus é o guarda da nossa família. Ele cerca o seu povo. Contudo, quando nós olhamos para a nossa sociedade e a gente vê toda essa instabilidade, toda a criminalidade que acontece, a violência, a insegurança, o medo que toma as pessoas diante dos absurdos que acontecem, nós somos tentados a não confiar em Deus. Nós somos tentados a viver sempre com medo. O que é que vai acontecer com a minha casa? O que é que vai acontecer com os meus filhos? O que é que vai acontecer com a minha esposa que foi para o trabalho e quando largar vai vir, vai voltar num ônibus, vai ter que andar por um certo caminho que é perigoso. E nós ficamos com o coração acelerado, com medo. Muitos têm sido tomados, inclusive, por crises de pânico diante dos fatos que têm acontecido ao nosso redor. Contudo, a verdade, meus irmãos, é a mesma. Se nós temos andado em fidelidade a Deus, nós não devemos temer. E aqui não é uma garantia de que coisas ruins não acontecem com os crentes, que coisas ruins não acontecem com a família dos crentes, não é isso. O pecado de Adão, ele trouxe os seus efeitos até os nossos dias. E os efeitos do pecado só vão cessar na volta de Cristo, em novos céus e nova terra. Enquanto estamos aqui, coisas dolorosas, coisas ruins podem acontecer conosco e com as pessoas da nossa família. Contudo, Deus é soberano sobre tudo isso. Nós podemos fazer a nossa melhor parte. Assim como nós devemos fazer a nossa melhor parte para edificar a nossa casa, em todos os sentidos que falamos, nós devemos fazer o nosso melhor para proteger a nossa família, para proteger a nossa igreja. Sim, é correto fazermos isso. Mas se fizermos isso sem confiarmos em Deus, nós estamos sendo incrédulos. Nós estamos dizendo a Deus que nós não confiamos na presença dEle, que nós não cremos que Ele é o guarda de Israel, e nós hoje somos o Israel de Deus. Deus já te deu tantos livramentos, meu irmão e minha irmã, que você nem sabe. Se nós pudéssemos assistir um filme, passando todos os livramentos que nós recebemos, essa série sem fim, ela ia ser, em primeiro lugar, entre os 10 lá do streaming que você assiste, não é? Ela sempre está em primeiro lugar, porque foram muitos livramentos, e pode ser que nesse momento, você esteja recebendo um livramento de Deus, você só não sabe disso. Deus é o guarda do seu povo, nós não devemos andar e viver com medo. Isso tem várias aplicações, meus irmãos. Podemos falar aqui em política. A gente muitas vezes acha que se o cenário político for o cenário X, tudo vai bem. Não vai acontecer mais nada de ruim, financeiramente, economicamente, em relação à segurança pública, em relação à prosperidade da nação, da minha cidade, do meu estado, tudo vai ser perfeito.
Mas essa é uma grande ilusão. É claro que você deve votar com consciência. É claro que você deve observar os melhores candidatos, que você deve fiscalizar o que os políticos estão fazendo, que você deve orar pelas autoridades. Devemos fazer tudo isso. Contudo, a segurança da nossa cidade, a prosperidade da nossa cidade está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E se coisas incômodas nos acontecem, não é porque Deus saiu do trono, é porque profecias estão sendo cumpridas. Profecias que mostram que o Senhor Jesus exatamente vai voltar. E essas coisas precisam acontecer. Nós não somos desavisados. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas serão egoístas. Elas não vão querer saber de Deus. Elas serão mentirosas. Se não fosse assim, as profecias do Senhor não estariam se cumprindo. Deus está no trono, Deus está protegendo o seu povo, mas coisas estranhas acontecem, porque são uma prova de que Jesus está voltando, e o seu reino perfeito, o seu reino de verdadeira paz, será totalmente instaurado, quando o Senhor, o nosso verdadeiro príncipe, o nosso verdadeiro governante, reinará sobre nós para todos sempre. Então, nós não devemos confiar simplesmente na polícia, não devemos simplesmente confiar na política, no exército, em nada disso. Nós devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Veja que maravilha. Quem se abriga no Altíssimo, quem se esconde nele, quem fica debaixo das suas asas, tem um louvor nos lábios. E ele diz: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E sabe de uma coisa? Em Ti eu confio. Nos outros eu não posso confiar. Eu não confio nem em mim mesmo, meus irmãos. Mas em Deus eu confio. Ele é quem nos guarda. Ele é quem está adiante de nós. Então, Deus nos protege melhor do que os sistemas humanos. Deus nos guarda melhor do que qualquer vigilância. E Deus reina, mesmo quando tudo parece estar instável nos nossos dias. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver que Deus nos ensina a descansar do ativismo ansioso. Existe um ativismo ansioso que nós vivemos enquanto nós trabalhamos. E muitas vezes é daí que vem muitas das nossas crises. É daí que vem muitas pessoas com burnout, muitas pessoas que caem em depressão e, como já falamos aqui, em crises de ansiedade, muitas vezes de pânico, porque nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós e a ansiedade toma conta do nosso coração. Veja o que diz o versículo 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente vocês granjearam. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meus irmãos, aqui a gente vê que até aquilo que pode ser lícito, que é trabalhar de forma árdua, que inclusive é consequência do pecado lá de Adão, e muitas vezes a gente quer fazer com que essa consequência não exista, mas ela só vai deixar de existir quando Jesus voltar. Nós hoje trabalhamos com o suor do nosso rosto. Trabalhar duro não é pecado, e não é esse o ponto aqui. Mas a gente pode transformar o trabalhar duro em um trabalhar idolátrico, onde nós
transformamos o trabalho em um ídolo, onde nós trabalhamos além do que nós deveríamos, onde muitas vezes, como ele vai dizer aqui, levantar de madrugada, repousar à tarde, às vezes em direção a um alvo que alguém da internet, e está na moda os coaches indicar ali, olha, a pessoa que acorda às 5 da manhã é uma pessoa de sucesso. Já viu isso? Então, eu não estou dizendo que é errado você fazer isso, não. Se você acordando mais cedo produz melhor e traz benefícios para a sua família, acorde cedo, não há problema. Mas o que o salmista está dizendo aqui é, não adianta acordar cedo demais. Como quem diz, às vezes, você poderia ter descansado mais, você poderia ter dormido mais cedo, mas você disse, eu preciso trabalhar até alta madrugada, eu preciso estudar até alta madrugada. E quando você vai contar as horas de sono que você dormiu, você vai ver que o seu corpo não foi restaurado e que você aos poucos está se matando. Porque a carência de sono vai nos matando pouco a pouco. Eu sei que existem situações em que a gente não tem escolha. E Deus sabe disso. Quando nós não temos escolha e nós não temos tempo nem para dormir. Muitas vezes pode acontecer na vida de alguns irmãos aqui. E você não está em pecado por causa disso. Mas muitas outras vezes, meus irmãos, o que nos leva a dormir pouco é a nossa ansiedade. Poderíamos ter dormido mais cedo. Às vezes poderíamos até ter acordado um pouco depois, mas a insônia não permitiu que a gente acordasse um pouco depois. E às vezes por trás dessa insônia está uma grande inquietação, um grande medo. Como se Deus não estivesse no controle das nossas vidas. Então, às vezes, acordar cedo demais, dormir tarde demais, pode ser um sintoma. Viver cansado, trabalhar com medo, que é outro ponto. Quando estamos no nosso trabalho e ao invés de nós exercermos o nosso trabalho ali com alegria, com dedicação, trabalhando como se estivéssemos servindo ao Senhor, nós na verdade vivemos com medo. Vivemos atribulados ali, com guerras interiores, em meio ao nosso trabalho. Eu sei que muitos de nós não estão trabalhando em locais favoráveis, em locais onde o chefe é uma pessoa maravilhosa, onde a sua equipe de trabalho é uma equipe maravilhosa. Eu sei que muitas vezes a situação ela é incômoda, mas a palavra de Deus não coloca isso como uma razão para vivermos trabalhando de forma estressada, para vivermos trabalhando com medo, como se Deus não estivesse adiante de nós, como se Deus não fosse soberano sobre o chefe que nós temos, como se Deus não fosse soberano sobre a equipe de trabalho com a qual nós trabalhamos. Deus está no controle de todas as coisas. E inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente vocês granjeiam. Ou seja, esse pão que é fruto de um trabalho muito árduo. Se nós não entendermos que Deus está nos alimentando enquanto nós dormimos. Enquanto nós dormimos. E eu creio que esse final do versículo, ele é muito humilhante para mim e para você. Porque Deus está dizendo assim, olha, com todos os seus esforços, e eu quero que você se esforce, mas com todos os seus esforços, você é alimentado por mim, quando você não está fazendo nada. Deus está dizendo, filho, você não entendeu que sou eu que te sustento, que sou eu que te alimento, que sou eu que estou com você no seu trabalho, quando você precisa se esforçar muitas vezes de uma maneira sobre-humana para permanecer ganhando o pão de cada dia, sou eu que te alimento. Se você é o meu amado, eu dou a você enquanto você dorme. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para o seu povo.
Está dizendo para Israel, enquanto eles vão adorar o Senhor, enquanto eles vão naquele templo declarar que Deus é o Deus da vida deles, eles estão se lembrando, Deus está sustentando as nossas vidas. Isso é didático para aquele povo. 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance sobre ele. Se eu e você temos andado ansiosos quanto a estas coisas, nós devemos orar e lançar tudo para Deus. Senhor, é isso que está inquietando o meu coração. A partir de hoje eu lanço em tuas mãos e não vou pegar mais. Eu confio que está em boas mãos, nas mãos do Senhor. Então, queridos, descansar no Senhor significa trabalhar sem ansiedade, dormir em paz, confiar que Deus age enquanto nós descansamos. Sendo assim, o descanso é um ato de fé. E para encerrar, meus irmãos, nosso último ponto, quando nós descansamos em Deus, nós descansamos também em relação aos nossos filhos. Nós podemos descansar em relação aos nossos filhos. Veja o que diz, verso 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É verdade que filhos são bênçãos do Senhor. Contudo, eles podem também se tornar uma fonte de preocupação. Quantos papais e mamães aqui não choram, muitas vezes, preocupados com seus filhos? Seja um problema de saúde, seja um filho adolescente que está envolvido com algumas amizades, você se preocupa com isso. Seja um filho um pouco mais velho, que possa estar passando por uma situação difícil. Seja até um filho adulto, que passa também por momentos que metem medo no coração de um pai e de uma mãe. Isso pode acontecer. Então, filhos são bênçãos, mas podem se tornar também fonte de preocupação. Essa tensão, ela é real. E pode ser que você esteja passando por isso nessa noite. Eles são presentes do Senhor para nós, mas, ao mesmo tempo, eles pertencem a Deus. Veja, os filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor, mas são dados a nós, para que nós também cuidemos dele. Então, eles são nossos filhos, sim, mas eles são mais de Deus do que nossos. O que isso significa? Se nós que amamos os nossos filhos, como diz o Senhor Jesus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina o Pai Celestial que tem um amor perfeito. Deus ama os nossos filhos mais do que nós mesmos podemos amar. O nosso amor, assim como tudo que nós fazemos na vida, está contaminado pelo pecado. Você lembra da doutrina da depravação total? Essa doutrina nos aponta que por trás dos nossos atos de bondade sempre existe uma contaminação, porque nós somos pecadores. Então, o melhor que nós imaginamos que estamos dando aos nossos filhos, Deus olha e vê os defeitos daquilo que eu como pai, minha esposa como mãe, você aqui como pai e mãe, Deus enxerga aquilo que porventura possa estar errado na sua educação, na forma como você ama os seus filhos. Deus enxerga tudo isso, Ele vê as nossas imperfeições. Mas isso não significa que nós não devamos amar, que nós não devamos proteger, ensinar, orar por eles. Tudo isso faz parte, na verdade, nossas boas obras, nós devemos praticá-las, porque nós somos predestinados para as boas obras. Contudo, todas elas não são perfeitas.
Nossas obras são aceitas diante de Deus em Cristo Jesus, por causa das obras de Cristo. Então, da mesma maneira, quando eu educo meu filho, quando você educa o seu filho, quando você o ensina, esse ensino é louvável diante de Deus, não porque foi perfeito, mas porque Jesus, ele completa aquilo que faltou no nosso ensino, aquilo que faltou no nosso exemplo. O Espírito Santo, ele faz aquilo que nós não podemos fazer no coração dos nossos filhos. Lembre-se, eles são mais filhos de Deus do que nossos filhos. Quando a Bíblia diz assim, ensina a criança, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitas vezes nós interpretamos como uma promessa fixa. Contudo, aqui esse texto está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele não vai trazer promessas fixas. Ele vem trazer sabedoria. Ele vem dizer, olha, se você andar por esse caminho, geralmente o que vai acontecer é isso aqui. Se você é um trabalhador, geralmente você vai colher daquilo que você plantou. Se você é uma pessoa dedicada, você vai ter a recompensa da sua dedicação. Se você for uma pessoa louca, você vai colher da sua insanidade. Provérbios vai dizer o que geralmente acontece. E quando ele diz, olha, se você olha para o seu filho e você prepara o caminho dele para a vida como um todo, esse texto não está falando exatamente aqui sobre salvação, mas ele está falando sobre nós prepararmos o caminho do nosso filho para a vida como um todo, e a vida com Deus está dentro disso, e a principal coisa, obviamente aqui, via de regra, ele não se desviará do caminho que você ensinou a ele. Contudo, existe também o livro de Eclesiastes, do mesmo autor, que é Salomão. E Salomão em Eclesiastes vai mostrar que muitas vezes pode acontecer das coisas não saírem como nós imaginamos que sairiam. Então nós temos filhos de grandes homens de Deus. E não precisa ser pastor para ser homem de Deus. Vários homens e mulheres de Deus que educaram seus filhos no caminho do Senhor e num determinado momento da vida eles se desviaram do caminho de Deus. Isso acontece sim. E quando isso acontece, não é porque aquele pai em algum momento deixou de fazer algo. É claro que ele não foi perfeito, assim como nenhum de nós é perfeito como pai e mãe. Mas não foi isso que fez aquele filho se desviar do caminho do Senhor. Foi o seu próprio coração, que muitas vezes ouviu a palavra de Deus e decidiu, num determinado momento da vida, dizer não ao Senhor e andar pelos seus próprios caminhos. A palavra de Deus, principalmente no livro de Eclesiastes, mostra que isso pode acontecer. O livro de Eclesiastes, ele é intrigante por isso, porque ele vem mostrar que os efeitos do pecado no mundo, eles ainda estão acontecendo. Por mais que a gente possa dar o nosso melhor, pode acontecer de um filho, de filhos nossos educados no caminho do Senhor, se afastarem de Deus. Então qual é o conselho diante disso? Estamos vendo aqui que na edificação do lar é Deus que é soberano. Estamos vendo aqui que em relação a guardar a cidade e o povo de Deus, Deus é soberano e devemos confiar nele. E agora estamos vendo aqui que Deus é soberano sobre o caminho dos nossos filhos. Sobre os nossos filhos serem uma bênção. E ele vai falar aqui que esses filhos serão de fato uma bênção para nós, como flechas na nossa aljava. Dizem que esses filhos vão nos proteger quando estivermos dentro de um tribunal, dentro de homens que estão ali nos julgando. Isso acontecia na porta lá da entrada da cidade. Os nossos filhos se levantariam ao nosso favor e nos protegeriam. E quanto mais filhos nós tivéssemos, nós teríamos mais filhos para nos proteger à porta da cidade. Essa é a regra. Salomão está mostrando
Com toda certeza não, perdão. Mas é muito provável que isso vá acontecer. Que seus filhos permaneçam no caminho de Deus. Que seus filhos, diante dos caminhos da vida, eles sejam prósperos nos caminhos da vida. E que eles sejam uma bênção na sua vida. Que eles protejam você. E que eles sejam aqueles que vão acolher você na sua velhice. Quando você estiver idoso. Quando você precisar que alguém cuide de você na sua velhice, esses filhos estarão lá cuidando de você. Há uma grande probabilidade, se você fizer a sua parte, confiando no Senhor, que isso aconteça. Mas isso não vai ser garantido pela sua própria força. Você entende qual é o ponto aqui? Isso é garantido pela soberania de Deus. Então o que fazer, pastor? Se eu não tenho 100% de certeza, eu também não tenho 100% de certeza. O que devemos fazer então? Devemos orar, entregar a Deus e confiar nele. Devemos continuar ministrando a palavra na vida deles. Devemos continuar antecipando os desafios que a vida trará e confiar no Senhor. E não na nossa didática, e não nos nossos exemplos perfeitos. Confiar no Senhor. Só dessa maneira, meus irmãos, os nossos corações encontrarão descanso em relação ao que vai acontecer na nossa casa, em relação ao que vai acontecer na nossa família, em relação ao futuro dos nossos filhos. É dar o nosso melhor em todas essas coisas e confiar nele, entregando totalmente a ele. É só dessa maneira que a gente não vai viver baseado em remédio, baseado em ansiolíticos, em uma cartela cheia de tranquilizantes, porque só assim a gente consegue dormir. A oração ainda é o melhor modelo de Deus para curar um coração aflito e preocupado. Confiar no Salmo 127 ainda é o melhor remédio do mundo para que sejamos alegres, para que voltemos a ter um sorriso no rosto, um olhar confiante, para voltarmos a ser crentes confiantes no Senhor, cheios de vigor, diante de todos os problemas reais que a vida tem apresentado a cada um de nós. Devemos descansar no Senhor. Deus é o Pai que cuida das nossas vidas, que cuida dos nossos filhos. O Espírito Santo é o grande professor que vai nos ensinar e que vai ensinar os nossos filhos. Deus está diante de nós. O Salmo 127, meus irmãos, nos ensina uma verdade profunda. É possível sermos produtivos. Produtivos quanto à nossa casa, quanto à nossa família, sem sermos ansiosos. É possível acontecer. De fato, nós vivemos em uma tensão saudável. Nós trabalhamos, sim, mas nós confiamos. Nós planejamos, mas ao mesmo tempo nós dependemos. Nós cuidamos, mas ao mesmo tempo nós descansamos no Senhor. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O verdadeiro descanso, meus irmãos, ele não está em a gente deitar numa rede e parar de trabalhar, não é isso. Mas está em desfrutarmos da presença do Deus que tudo governa. Nós podemos continuar sendo trabalhadores diligentes, sendo pais responsáveis, sendo cidadãos atentos. Podemos sim. Mas agora com um coração diferente. Um coração seguro, um coração descansado, um coração em paz e firmado no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra nos ensina a descansar.
Esse descanso não é um descanso irresponsável. É um descanso que ao mesmo tempo nos motiva a trabalhar, nos motiva à vida, nos motiva ao ânimo, nos motiva a de novo vivermos olhando para frente e não olhando para baixo, olhando para trás, mas, ó Deus, recuperarmos o vigor, a força que nos motivava muitas vezes lá no passado, mas que se perdeu diante de tantas marcas da vida, Pai. Nos ajuda a entender que o Teu plano nunca falha, que o Senhor está diante de nós, que o Senhor nos cerca por todos os lados. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, o Teu plano tem se realizado em todo o mundo. E até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que acontece está debaixo da Tua soberania, debaixo da Tua providência, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Nos ajuda a descansar nessas verdades, em nome de Jesus. Amém.